Bom dia, amigos da Alta Cidade TV. Mais uma vez estamos buscando levar a todos aqueles que são cidadãos de bem, ou mesmo cidadãos que estão através da buscando uma justiça, que busquem o direito, ou seja, vão sempre atrás de um advogado para saber realmente o que é o seu direito. Então essa é a nossa filosofia de trabalho desde quando nos formamos. Eu acho que a pessoa ela tem o dever de inteirar-se do que é obrigação dela e do que é direito dela. Isso é o princípio básico do ser humano. Hoje eu gostaria de falar de algumas coisas que me magoou profundamente, me decepcionou como advogado. Eu fico triste que a OAB ela seja mera espectadora num cenário nacional e não defenda de fato os interesses do cidadão. Por que eu digo isso? O judiciário, todo mundo sabe, é lento, é moroso, quer por falta de estrutura, quer por falta de desembargadores, mais julgadores, então ele torna-se moroso. O judiciário é lento demais no Brasil. Existem as condenações e realmente, como há a possibilidade de recurso, tem pessoas que só depois de 10 anos, 12 anos é que são recolhidas à prisão. Só que, por que demora 10 anos? O advogado tem prazo para recorrer, só que chega no tribunal, por causa da falta de estrutura do tribunal, fica 1, 2, 10, 15 anos um processo para ser julgado. Tudo bem até aí, não tem estrutura, então o que necessita é que se crie estrutura e não fazer o que o STF acaba de fazer agora, porque para mim é um absurdo, uma total ofensa à Constituição. Qual foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal? É que as sentenças condenatórias transitadas sem ser transitadas em julgados, desde que mantidas em segunda instância, pode ser recolhido o cidadão na cadeia. Ora, meu Deus, a Constituição é clara a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito final da sentença condenatória. Isso está na Constituição. E qual é o fundamento básico, qual é a função dos ministros? É preservar a Constituição a todo custo. Agora, me entristece que eles, por falta de uma aparelhagem melhor do judiciário, ou por falta de verba, ou por falta de competência mesmo que seja, não elimine, extirpe da Constituição o princípio básico de que todo cidadão é inocente até prova em contrária. Qual seja, eles, a partir de agora, se eu der uma condenação condenatória em primeira instância, recorre para a segunda, ela mantém, a pessoa já pode ser presa. Tudo bem, já que eles não têm competência, não sei se é estrutural, ou se é falta de juízes, ou não sei outro motivo, eu só sei que ele lá fica 5, 6 anos, o que vai acontecer? A pessoa vai presa, aí o advogado recorre para o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o STF, e lá a pessoa vem ser absolvida. Depois de 3, 4, 5 anos, porque eles demoram isso para julgar um processo. O que vai acontecer se o cidadão for absolvido? Quem é que vai pagar o prejuízo dele ter ficado na cadeia todo esse tempo? Então o que me entristece que a OAB fique passiva nisso daí, é porque já no processo civil, a questão mais ou menos de 3, 4 anos atrás, a OAB aceitou passivamente o artigo 557 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o juiz de primeira instância deu uma decisão, você recorre, o tribunal ele pode negar de pronto, deixar de aceitar o recurso, por dizer que está legal a decisão anterior. Mas isso eles fazem como? Voto de um relator só. Ele nega seguimento ao recurso porque diz que é totalmente intransmissível, não é transmissível aquele recurso, ele é intransitável, certo? Então eu acho um absurdo que estejam cerceando do cidadão o direito a uma ampla defesa, quer na área civil, quer na área criminal. Eu acho que o OAB está na hora de realmente se colocar como uma posição
de defensora da sociedade brasileira e não das instituições brasileiras. Eu acho que as instituições existem para julgar, para realmente levar o direito aos demais cidadãos. Agora, a OAB ficar calada, consentindo que se extirpe do cidadão um dever de busca até o final do recurso. Por quê? Porque o judiciário é despreparado materialmente ou humanamente, não sei qual o fundamento disso daí, mas eu acho que a OAB necessitava e necessita urgentemente intervir nessas decisões que estão sendo dadas ultimamente. Agora é o seguinte, a Constituição ela foi promulgada dia 10 de outubro de 1988 e ela foi criada, ela foi instituída pelo Congresso, ou seja, discussões em cima de discussões, não só os deputados, mas parcelas da sociedade, OAB, magistratura, promotoria, todos eles opinaram na Constituição. No dia 10 de outubro de 88, depois de todo mundo chegar a um consenso, promulgou-se a Constituição de 88. Agora, se ela foi promulgada e não foi revogada, eu acho que não compete ao STF mudar uma lei que não compete a ele mudar essa lei. Compete sim ao Senado, à Câmara dos Deputados mudar essa lei. Quem é que interfere lá no Senado? Vocês sabem, são as entidades que vão atrás dos deputados e pedem que tal decisão, tal lei seja fixada em determinados moldes. Agora, qual é a função do STF? É fazer prevalecer a Constituição a todo e qualquer custo. Então, as decisões vão para o STF para saber se aquela matéria é constitucional ou é inconstitucional. Se é constitucional, evidentemente eles vão votar favorável àquela matéria que foi discutida lá, porque é constitucional. Se é inconstitucional, eles vão votar contra aquela matéria. Só que nessa decisão agora, eles votaram favorável a uma decisão que, segundo a Constituição, é contrária ao pensamento externado por eles. Agora, é definitivo isso? Não é definitivo. Vai depender, entenda bem, não é uma coisa que mudou a lei ainda prevalece, as normas constitucionais ainda prevalecem. Só que vai facultar à segunda instância, ao desembargador da segunda instância, recolher ou não o cidadão que for condenado em primeira e mantido em segunda. Agora, cada caso é um caso. E é isso que é difícil no Brasil, porque se cada caso é um caso, um cara que rouba uma galinha, ele é preso. Um cara que rouba 1 milhão, ele fica solto. Então esse é o problema maior do Brasil. Não existe uma lei para todos, existe uma lei parcial, onde se faz a justiça quando o elemento é fraco, e se faz a injustiça quando o elemento é fraco também. Essa que é a realidade. Então eu fico triste que a OAB aceite passivamente, até agora não se manifestou a respeito, como não se manifestou quando cerceou o direito de recursos nas instâncias de primeira para segunda instância dos processos cíveis, onde o relator recebe o recurso e fala que nega seguimento porque está contrário aos termos da lei, mas não precisa justificar. Isso não pode acontecer no Brasil, que se diz democrático. Além do prejuízo maior do cidadão ser recolhido e futuramente ele ser reconhecido como inocente, que isso para mim é o maior prejuízo que pode constituir a um cidadão, é ele ser preso e posteriormente vir provar que ele era inocente. Isso é um prejuízo imensurável, certo? É imensurável. Mas vamos dizer o seguinte, o Brasil tem cadeia, o Brasil tem presídios para suportar os bandidos que aqui estão? Não tem. São os piores presídios do mundo. Vamos falar o seguinte, está hoje tramitando na Câmara dos Deputados um projeto para derrubar o desarmamento. Eu acho que é ótimo, deve ser derrubado o desarmamento sim. Criar no cidadão uma consciência de que ele é um cidadão acima de tudo e não um animal. Por que isso daí que eu digo? Na Suécia, a maioridade penal
é aos 15 anos de idade. É o 9º país do mundo que mais tem armas. E as cadeias na Suécia estão fechando por falta de pessoas condenadas. Então o que falta? É uma maior instrução escolar, uma maior instrução na próprio cidadão. Hoje o que está acontecendo é o seguinte: depois que instituíram depois que instituíram o desarmamento, o índice de criminalidade no Brasil aumentou. Quem que está sendo beneficiado com esse desarmamento? Única e tão somente os bandidos. Porque eles, de um jeito ou de outro, eles têm a arma dele, ele vai na sua casa, sabe que você está desarmado. Então, na verdade, para mim, alguém criou isso aí sem pensar. O Brasil é louco para criar as coisas. Esses caras que gostam de aparecer na mídia para falar que estão fazendo misérias, estão ajudando o povo, na verdade, isso é prejudicando o povo. Porque se o bandido sabe que você está desarmado, ele vai na sua casa, leva tudo que tem, o que não tem, e tudo bem. Por quê? Porque não dão a chance de você se defender. Seria ótimo isso daí, desde que nós tivéssemos uma polícia ativa, presente em todos os momentos. Mas nós não temos condição, quer pela grandiosidade territorial do Brasil, e quer pela deficiência que é o policiamento, que é muito mal pago pelos estados. Então, nós não temos isso daí. O desarmamento vai bem onde realmente existe policiamento. Aqui não existe policiamento, e o bandido está protegido porque sabe que você não vai ter uma arma em casa. Então acho que chega dessas médias, dessas pessoas que fazem utopia perante a sociedade, dizendo que estão trazendo benefício. Na realidade não estão trazendo benefício nenhum, estão trazendo prejuízo para o cidadão. Está no Senado, está na Câmara dos Deputados, um projeto para revogar o desarmamento. Só que essas Marias vão com as outras, já estão lá debatendo que isso é um absurdo, certo? Mas por que eles não levam os índices de criminalidade depois do desarmamento para saber se realmente deve ou não deve voltar a pessoa a ficar armada para uma defesa, já que nós não temos a defesa do policiamento necessário? O problema aqui no Brasil tem entidades que ganham do governo para trabalhar contra o próprio povo. Essa é a realidade. Porque quem cria essas leis sem observar o que vai acontecer no futuro é porque não tem o amor pelo povo, não tem o amor pela pátria, tem amor pela associação a qual ele pertence. Essa é a realidade. Vamos passar para um assunto hoje de grande interesse, mesmo porque as rodovias do estado de Goiás estão bem ao contrário do que o governador prometeu quando da campanha, que seriam as melhores rodovias do Brasil. Hoje, Goiás está péssima. Você não acha uma estrada em condições de trafegabilidade. Recentemente, acho que foi essa semana ainda, o juízo de Rio Verde deu uma decisão para que o Estado, num prazo determinado, não sei qual foi esse prazo, refaça o trecho entre Montevidéu e Rio Verde. Quem tem passado por lá, todas as pontes têm placas de depressão. Só que o governo nunca fez nada a não ser botar placa. Em vez de botar a placa, bota a obra, faz a obra. Vamos falar em obra, por exemplo. Caiu a nossa região, caiu uma ponte aqui em Nazário. Começaram a refazer essa ponte depois de 15 dias. Será que o governo não sabe que o cidadão usa carro, não usa helicóptero, não usa avião? Ele usa carro. Ora, se ele usa carro, ele precisa da trafegabilidade normal de uma rodovia. Agora, depois de 15 dias, iniciaram uma reparação nessa ponte, que tem outros que vão cair também, porque já tem cabeceiras já que estão caindo, e não sabe quando vão entregar. Prometeram para março, mas não sabe o dia. Ora, o cidadão não tem helicóptero, não. O cidadão não tem avião, ele tem carro para se locomover. E é uma das principais rodovias do nosso centro-oeste, aqui, do oeste goiano, quer dizer. Do oeste goiano é a principal rodovia, é a GO 060. Mas é lamentável isso daí. Essa semana eu deveria até parabenizar a promotora de justiça que tomou a iniciativa, entrou com uma ação civil pública, para terminar uma rodovia
que desde que eu mudei para cá, 14 anos, essa rodovia já estava no papel como terminada, que é a rodovia entre Diorama e Montes Claros. Essa rodovia, inclusive, não sei se você sabe, ela recebeu o nome agora do meu amigo, jornalista Noildo Miguel. Só que ele não vê isso daí para nós, porque a rodovia até hoje não terminou, certo? Agora, o que acontece? A promotora entrou com uma ação civil pública, o juiz deferiu a ação civil pública, determinando que o Estado, em 120 dias, conclua a obra. Ótimo, até aí tudo ótimo. Só que, sob pena de não o fazendo, multa diária de R$2.000. Ora, meu Deus do céu, R$2.000 para o Estado. Então não é uma determinação judicial. É uma faculdade para o Estado, se quiser fazer, faça, porque é R$2.000. E sabe quando que eles vão pagar isso? Porque as dívidas do Estado delongam um tempo para ser paga. Então fixe uma multa que realmente repercuta no bolso do governo, mas não R$2.000 por mês. Então foi uma iniciativa excelente da promotora. Parabéns à promotora. Ela deve ver mais, deve ver dentro da cidade também a nossa circunstância, como nós vivemos aqui. Só que eu lamento, o juiz deferiu, mas a multa que ele aplicou é insignificante. Então não nem colocasse uma multa de R$2.000, só determinasse, e sob pena de crime de desobediência, a quem compete lá da GETOP a cuidar dessas obras. Aí sim nós teríamos alguma obra concluída. Porque quando você fala que você vai responder por um crime por desobediência, aí é diferente. Aí corre-se. Agora, com multa de R$2.000 para um Estado, para mim é utopia essa decisão que foi posta. Vou falar do presídio aqui de Porá, vai. Por sinal, um dos piores presídios que a gente já viu aí. Eu militava muito no crime em São Paulo, e aqui eu milito pouco, mas conheço o presídio de Porá. É lamentável a localização do mesmo, tanto que já houve uma decisão que ele teria que sair daí, certo? Mas não sai. E é a circunstância que eu digo, aquilo é presídio. Tem condições de um preso voltar à sociedade porque ele ficou preso lá dentro? Se ele não tem o que fazer, ele fica ocioso. O preso ocioso, ele só pensa na bandidagem. Agora, se tivesse uma forma dele gerar recursos para ele lá dentro, prender uma profissão lá dentro, então sim, ele poderia sair de lá e ser aproveitado na sociedade. O presídio nada mais é do que um depósito de ser humano. Lamentavelmente, os presídios no Brasil é um depósito de ser humano e não uma reeducação, como eles querem dizer que o presídio brasileiro é uma reeducação. Reeducação é quando você dá condições para o cidadão mudar a vida dele, aprendendo uma profissão, sabendo que ele vai ganhar, que ele vai ser útil para a sociedade. Mas, lamentavelmente, nós não temos no Brasil ainda isso daí. Ora, evidente que se nós tivéssemos um presídio fora da cidade, teria mais espaço, teria como colocar oficinas para que fossem feitos benfeitorias, fossem feitos objetos, fossem feitos materiais vendáveis. Ele adquiria uma capacidade de se entender como cidadão também, embora ele tenha cometido um delito. Se ele cometeu um delito, ele aprendeu que aquele delito não é legal e também, ao mesmo tempo, ele aprendeu uma profissão que ele pode sustentar a família dele, evidentemente que ele não vai querer mais voltar para o presídio. Para o depósito, digo eu, porque não existe presídio no Brasil, existe depósito de ser humano. Essa é a realidade. Então o que precisa é a autoridade realmente agir, mas agir com energia. Deu uma determinação, faça essa determinação ser cumprida. Porque senão faz de conta, o Brasil faz de conta, essa que é a realidade. Quanto ao ano eleitoral que nós estamos vivendo, houveram mudanças. E eu acho que algumas mudanças muito eficazes para que o cidadão comece a pensar exatamente em quem votar. Hoje, para você, se você for um candidato a prefeito, o gasto máximo que você pode fazer na sua campanha é de R$94.000. O vereador é em torno de R$20 a R$24.000. Por que isso é importante? Acabar a compra de votos. Porque chega nesse período, tem gente que quer entrar como prefeito de uma cidade, por exemplo, como Iporá, fala que vai gastar 3 milhões na política. Meu Deus do céu, se ele está falando que ele vai gastar 3 milhões na política, o que significa? Ele está com intenção de enriquecer-se às custas do povo. Porque ele não ganha, nos 4 anos que ele fica, os 3 milhões a título de salário.
Não ganha. Então, você vai investir numa firma colocando R$1.000, sabendo que vai dar prejuízo de 20? Não vai. Então é a mesma coisa. Hoje é R$94.000. Você pode gastar R$94.000. Evidentemente que tem os espertinhos que vão fazer o caixa 2. Mas aí que está a fiscalização. A Justiça Eleitoral, o cidadão tem que saber: fulano está usando dinheiro para compra de voto, fulano está usando dinheiro para comprar o voto para ele ser eleito e depois tirar da prefeitura que ele gastou. Outra coisa que foi favorável também, no meu entender, é o prazo da campanha. Antes você ficava 90 dias vendo na televisão, propaganda e mais propaganda, cansativa. Hoje é 45 dias. Acho que está ótimo. Em 45 dias uma população sabe conhecer as pessoas que vão ser candidatos. Então tem que parabenizar a esses progressos. E realmente que esse 94.000 se torne o máximo que possa ser gasto. Porque 94.000 ainda é muito para mim. É santinhos que eles vão distribuir pela cidade e um panfleto mostrando a plataforma de serviço dele, que ele pretende para a cidade. Agora, uma pessoa que vem aqui, gasta 2, 3, 4 milhões para ser candidato, para tentar ser candidato a prefeito, é porque ele não está com boas intenções, não. Não está com boas intenções porque o dinheiro que ele vai ganhar a título de honorários ou a título de salários é bem menos do que os 2 milhões de reais. Hoje está 20 mil, façamos de conta, 20 mil no mês, no ano, vai dar 240 mil reais. Em 4 anos, 240, não chega a 1 milhão de reais. E como ele vai gastar 2 para ser eleito para ganhar 1 milhão? Então é porque não tem intenções realmente para com a cidade, boas intenções com a cidade. Tem boas intenções para com o patrimônio próprio. Isso é lamentável. Eu acho que a justiça tem que começar a agir da forma como está agindo de fato. Reduza e imponha multa. Comprou voto, fica inelegível, caça o mandato. Mas vamos tomar uma posição para o bem do Brasil. Porque hoje lá no Nordeste, cabresto eleitoral, você sabe, essas bolsas famílias, que também para mim deve ajudar, mas não ficar só dando. É melhor você ensinar a pessoa a pescar do que você dar um peixe para ele. A pessoa pescando, ela está trabalhando para ela, quer dizer, o que eu quero dizer pescar? Trabalhar, produzir. Se ela está produzindo para ela, é muito mais dignificante para ela e para a família do que ela receber doações do governo a título de miserabilidade, lá uma cesta básica. Isso é triste. Eu acho que tem que ajudar, mas ajude dando condições de ele próprio sobreviver, é muito mais importante para o cidadão, para o Brasil e para o brasileiro em si. Meus caros ouvintes e telespectadores, hoje nós não falamos em artigos processuais, nada disso. Hoje nós procuramos enfocar matérias do dia a dia, do cotidiano do brasileiro. Eu acho que é muito importante que cada brasileiro comece a ver também esses assuntos por nós pautados na data de hoje. Então, acho que, na realidade, todos eles estão voltados para o direito, estão voltados para a justiça. Por quê? Porque a justiça e o direito, ela existem em favor de uma sociedade. Então, o que nós tentamos buscar hoje é mostrar certas atitudes favoráveis e desfavoráveis à cidadania, no meu entender jurídico. Então, eu gostaria que cada um pensasse, refletisse e ajudasse a dar sugestões para um bem, para um Brasil melhor a cada dia mais. E agradeço a todos por terem ouvido e, se Deus quiser, até uma próxima.